Oi, oi, oi. Tá cá. Oi, gente. Chamei a Stephanie já, ela tá entrando. Aí, Oi, oi, oi. E aí, cara? tudo bem? Hoje eu Tudo tô um bom? pouco tentando equilibrar aqui o celular Eu já no desisti lugar. e tô entrando. Boa noite, Fabiana. Bem-vindos. Eu vou até escrever aqui, conversa sobre a rinça. A rinça. Publicar Boa noite, e fixar. pessoal. E aí? Oi, gente. E aí, Carol? Quem é novo, quem já acompanha a gente há um tempo, a gente já tá há um tempo nessa estrada, né? A gente já tá há um tempo, toda semana, treinando um yama, totalmente aleatório, surpresa. A gente tá ficando craque. Oi, Herbert. Mas eu venho dizer que essa semana não foi fácil para mim. Não achei fácil treinar não violência. Eu não sei se era só o tema de não violência, ou se o fato de ser não violência deixou mais claro o quanto eu estava sendo violenta comigo em alguns pensamentos, assim. E eu me percebi teimando em soltar pensamentos. Sabe assim, eu sei que não é um pensamento amoroso, né? Tipo, eu sei que é um pensamento que contrai, que conflita, mas eu não quero soltar. Oi, Paty. Sabe, eu ficava vendo a minha mente assim, e depois isso foi mudando. Eu fiquei vendo assim, não, mentira, eu quero soltar. Claro que eu quero soltar. Mas é que já tô jogando, tá? Nem sei se tá muito no começo, mas é porque ficou muito assim. Eu fiquei vendo assim, não é que eu não quero soltar, eu quero pensar algo horrível. Não, eu tava numa dúvida do que fazer da minha vida. E aí, e eu achava que eu tinha que arrumar isso. Não, deixa eu pensar um pouco mais, eu vou saber. Não, deixa eu pensar um pouco mais. E aí eu ficava pensando, e aí depois de uns 3 dias pensando muito, sem saber o que ia se fazer dessa situação, eu começava a sentir minha cabeça pesada. E aí eu comecei a ficar com sono, sem energia e cansada, não conseguia ficar pensando muito. E aí eu comecei a ver que esse era um pensamento nocivo. Não era não é nenhum pensamento que você falaria que é nocivo. São decisões que a gente tem que tomar no nosso dia, né? Trabalho aqui, eu trabalho ali. Saio com essa pessoa, com aquela pessoa, né? Tipo, faço isso, faço aquilo. E aí eu não conseguia decidir. E eu comecei a perceber o quanto que isso estava me atacando. E era um pensamento que eu achava que tinha que decidir. Aí chegou um momento que eu percebi que eu ia ter que desistir, que eu não tinha resposta. Assim, ó, eu só não sei, só não tenho resposta. Só que ao deixar isso claro para mim, não foi até a minha mente parar de pensar, demorou também. E eu ficava pensando sobre, eu falei, não, eu não tenho a resposta, tá bom. Aí vinha outros pensamentos, eu falei, não, eu não tenho a resposta. Eu tive que ficar me avisando que eu não tenho a resposta. E aí eu passei por um momento de, mas essa situação tá atrelada a pessoas. E pessoas dependem de mim. E aí era um jeito que eu conseguia ainda fazer com que eu pensasse, até o momento que eu tive que conversar com todas as pessoas atreladas à situação e perceber que elas estão tranquilas. Eu tenho meu tempo. Ninguém tá me pressionando. E aí eu comecei a ver que, caramba, eu tava teimando mesmo. Tipo, não tá na hora de saber. E eu tava forçando uma barra porque eu inventei que tava na hora, porque eu quis. E isso me contraía fisicamente, assim. Eu fui na fisioterapia e ela falou, Carol, o que aconteceu com você? Desmontada, eu tava desmontada. Oi, gente, eu tô contando como é que foi a minha semana e as dificuldades que eu tive de treinar a rinça.
porque a rimsa é não violência. E eu sei que tem muitos assuntos atrelados à não violência, a gente vai conversar sobre todos que vocês quiserem trazer aqui, mas eu vi o quanto meus pensamentos foram violentos comigo, né? E quanto eu tive dificuldade de soltá-los, mesmo percebendo a violência. Então, para mim, foi muito um treino de perceber pensamentos, sabe? E aí eu vi que tem vários pensamentos violentos, não só esse de dúvida que eu tive, oi, Nath, mas pensamentos como né, o ficar na dúvida, ou o ser impositivo com pessoas, o ser impor pensamentos, ideias, você achar que é diferente de outra pessoa, sabe? Eu comecei a ver tudo que me levava a esse lugar de contração, assim. Você ter um segredo, para mim, assim, não me contem segredos. A não ser que seja necessário, porque senão a gente fica contraindo, sabe? Então tem pensamentos que, não sei, que eu achei que não são amorosos comigo mesmo. A Lu falou: Oi, queridas, linda iniciativa, Carol. Como precisamos falar mais sobre emas e niemas? Pois é, porque a gente ouve falar, né, assim, não violência, e é lindo, né? E aí, quando a gente vai praticar, parece que vai ficando mais palpável. Mas conta aí, Teca, fala alguma coisa. Como é que foi pra você? Ai, ai. É legal você falar, você trouxe bem o aspecto do pensamento violento consigo mesma, né? Se reflete até numa contração física, né? Muito, a nossa mente influencia muito o nosso estado físico, né? Acho que o yoga atua aí, né? Quando a gente começa a praticar yoga e a gente começa a distensionar, alongar, mexer em músculos enrijecidos muito por causa das nossas emoções, né? E isso é uma forma de violência consigo mesmo. Mas e eu acho interessante isso, que o Ahimsa me fez pensar que através da palavra, pensamento e ação, né? Você trouxe Uhum. agora esse aspecto do pensamento, eu refleti muito sobre a ação, Que legal. muito sobre a ação. Então, nesse quesito que você trouxe, assim, de que forma que você está sendo violenta consigo mesma, é um não cuidado consigo mesma, né? Através do pensamento. Mas pode ser também através de uma ação. Então, não se alimentar bem, né? Não cuidar de si, não fazer atividade física, não dormir bem, o que você considera que é um cuidado consigo mesmo, Até né? a Que falta te de traga um proximidade. bem-estar. Até você ficar batendo o corpo, a não proximidade, a não noção que você tem do corpo, pode ser uma violência, né? Sim, Thalita. ficar roxo sem saber por quê, onde eu bati, onde eu esbarrei, né? O peso que eu carreguei da mochila, enfim, cuidados consigo mesmo, né? É, E até se você não tem esse cuidado, me fez refletir sobre uma possível carência que pode brotar por conta disso, mas que ela pode ser preenchida por você mesma. Às vezes você tem uma carência e você deposita isso para o outro ou para alguma outra situação, mas na verdade essa carência pode ser preenchida com você mesmo, com autocuidado, Com certeza. Oi, Thalita. né? Uhum. E então é você saber o que você precisa para poder curar. Então você permitir sentir o que você precisa para poder curar, para poder sanar, para poder se cuidar. Isso é no Interessante. cuidado consigo mesma, né? Eu fiz uma enquete na minha página que era: você cuida do outro? Sim ou não? Aí no outro era: você cuida de si mesmo? Sim ou não? Aí depois era: você se deixa ser cuidado pelo outro?
Uhum. Sim ou não, né? Ó, E teve vários nãos. A teve vários maioria não. foi sim, mas Uhum. teve vários nãos, Uhum. né? E aí, na questão, olha aí, tem um comentário que a gente pode, ao invés de eu continuar, a gente pode ver aqui E aí? o Tanganali Odontologia. Ótima reflexão. E a rimsa não é egoísmo. Se você não cuidar de si, vai cuidar de quem? Exato, Exatamente. era exatamente onde eu ia falar agora, né? E o cuidar do outro? Oi, Gui. Uhum. E o cuidar do outro? Você não pode dar o que você não tem. Então, às vezes, você se sacrifica. A gente até falou disso numa outra live. Às vezes você se sacrifica para cuidar do outro. Isso é violento consigo mesma. Sim, eu nem Até entendo. violento com o outro, porque às vezes você não está dando assim com o seu maior cuidado, com o seu maior zelo. Você faz meio que de qualquer jeito, porque você está cansado, porque você está distraído, né? Sim, Mas isso é tanto com ação, eu estou falando muito da ação, mas também através do pensamento sim, e também através da palavra, com certeza. o Aliás, cuidar do outro. você falando isso, eu pensei assim, nessa semana onde eu fiquei com muitos pensamentos que eu percebi como violentos, né, assim, que a gente chamaria de comum, de dia a dia, mas que eu percebi como violentos, é, eu sentia que, assim, nossa, eu sei que eu tenho um potencial, eu tenho um potencial para entrega, que já está treinado e conhecido por mim. E diante dessa situação, desses milhares de pensamentos, eu não estou entregando tudo que eu posso. E aí eu senti a falta dessa minha entrega e cuidado, assim, e comecei a falar assim, não, eu preciso voltar a ser quem eu sou. Eu senti a falta dessa interação e possibilidade de abertura que eu já tenho, sabe? Assim, não é nem algo a ser conquistado, tem coisas que já foi, assim. Então, você falando assim, do cuidado com o outro, não, eu falei, nossa, era algo que me estimulava a não ser tão cabeçuda, assim. É falar assim, não, tem algo um fluxo que precisa fluir, que eu não tô deixando porque eu tô muito em si mesmada, assim. Aí a Thalita escreveu um negócio que eu fiquei com vontade de ler, que é: pensei exatamente nisso sobre o que falamos semana passada. Me vi falando o quanto era fácil cuidar do outro. Aí ela falou: espera, e eu? Foi uma semana de pequenos presentes de descanso para conseguir seguir, com leveza. Que legal! E aí a Nicole falou: a palavra também é uma forma de ação, concordo? Claro, com certeza, Nicole. É que tem um padrão assim de introjetar os yemas e niemas na ação, na fala e no pensamento, né? Tipo, isso é algo que se ensina junto com os yemas e niemas, então a gente sempre leva para esses três aspectos. E aí a Maria colocou: como você consegue ser tão equilibrada, Carol? Me ensina, por favor. Imagina, não me ensina falando quanto foi desequilibrada aqui. Ai, muito bom, que legal. E aí eu fiquei com vontade assim, isso que a Thalita falou, de dar um tempo para si, é tão importante. É isso que você está falando também, né? Assim, de um autocuidado, né? Eu achei, é gostoso saber, eu fico feliz em saber que a Thalita passou essa semana falando, nossa, não violência, então deixa eu me dar um tempo, que você, sei lá, ficou olhando também nas suas ações e agindo com mais cuidado mesmo. É gostoso do outro de saber sobre isso, né? E o Bruno falou: ninguém pode saber o que você precisa como você mesmo. O desenvolvimento da autocrítica é fundamental, mas é preciso controlar o ego que todos temos. Eu acho É, isso verdadeiro, Bruno. Mas eu fiquei é, questionando hoje, desculpa, é, a- porque assim, eu me senti nessa semana confusa. E eu consegui sair da minha confusão em conversas com os outros. E aí eu precisei me abrir e falar, chega de mim, deixa eu ouvir as pessoas. E aí nesse movimento de externo é que eu consegui me agarrar e achar um ponto onde até a minha prática foi melhor.
Então, eu também acho isso verdade, só que isso não foi assim que eu consegui sair dessa vez, nessa, digamos assim. Esta live está me curando, cobrava muito de mim, mas eu tinha dado tudo que podia. Que legal, Fê. A Márcia, Fê. Fala, continua falando, Teca, que você tem um monte de coisa aí que você treinou. Ah, e aí a Paty escreveu, peraí. Tava estranhando, Paty, que você não tinha escrito ainda. O que me fez ver foi o quanto é importante cuidarmos dos nossos pensamentos, porque eles geram sentimentos e ações. Geralmente agimos de acordo com o que pensamos e como nos sentimos. Exatamente, com certeza. E aí até o que você falou, Teca, de como a gente age. E aí eu fico vendo, mas a gente age muito parecido como a gente pensa, né? Tipo, mesmo que eu esteja pensando assim, ai, sei lá, não gostaria que essas pessoas estivessem aqui, mas estou agindo falando, quer mais alguma coisa, né? Aquela visita inconveniente, digamos assim. A sua expressão, ela contém a informação que você está sendo educada e não gostaria que ela tivesse, né? Assim, não é totalmente aberto. Então, eu não sei, eu acho que é muito ligado a ação e pensamento. A gente expressa o que a gente pensa. Não sei, tem um caminho direto aí para mim. E mudando o que você faz, você muda o pensamento, mudando o pensamento, você muda o que você faz, né? Tem essa conexão. Mas continua. Desculpa. Isso me fez pensar também num outro tema, assim, que é fazer algo para barganhar alguma coisa. Então tá, você tá fazendo lá, sendo toda educada, mas porque, né, porque você quer barganhar uma situação ali de não gerar conflitos e tal, ao invés de ser verdadeira. Olha, gente, eu tô um pouco cansada hoje. É, se a gente, né, podia só ficar só no cafezinho, eu não vou servir nenhum biscoitinho, porque eu nem fui para a cozinha hoje. Enfim, ser verdadeira consigo mesma e não vai ser, você não vai estar sendo violenta, né? Essa Total. barganha me fez pensar no tempo, assim, também, porque quando você está fazendo algo para barganhar de Deus, da vida, do outro, você não está sendo verdadeiro, você está pensando muito no passado, no que aconteceu no passado, então você está fazendo alguma ação com reflexo do passado para ganhar alguma coisa no futuro. Ao invés de você estar presente, fazendo aquilo pela ação do agora, e a própria ação é a sua recompensa, Exato. É o sabe? Bhagavad Gita. Esse é o. É, É totalmente isso, que legal, né? Que isso vai se reforçando, a gente vai vendo isso. Total, a gente se força a uma educação aprendida, de eu tenho que ser educada, sei lá, tem que fazer assim, isso é o certo. E aí você fica a sensação de esforço, né? Em pequenos detalhes. Total. A Rose colocou: lembremos que os nossos pensamentos poluem não somente a nós mesmos, mas reverberando isso para o universo. Pois é, Rose. Eu acredito nisso também, com sério. E aí o Tanganelli falou, acho que crenças também, né? Agora eu não sei do que falou. E a Gladys falou, pensei muito também que há uma questão de se afastar quando não é possível ser verdadeira com a pessoa. Então, só que não sei se isso funciona. Será que se a gente se afastar, funciona? Aí teria que sentir, né? E ver o efeito que isso dá. às vezes sim, às vezes você não consegue lidar tanto assim com a situação, é melhor você se afastar do que permanecer numa situação tóxica, né? Numa Com relação certeza, tóxica, né? Às vezes é uma sim. solução, mas Mas não tem, não é uma regra, né? não é. É que pode ser temporário, só aparece de novo outra pessoa. Ai, nada. Tô Alô? te Tá me ouvindo? ouvindo, mas eu tô te ouvindo. Alô, Carol, Ah, eu vou ler o da Lu você aqui, tá, agora você voltou também.
Ela falou, eu consigo uma grande atitude de ahimsa é quando ficamos frustrados com alguma situação e trabalhamos a uma reatividade de compreensão e aceitação. Ficou cortado, Carol. Eu nem sei quem que você está falando, na verdade. A Luta Sinari, que tá falando aqui, viu? O comentário dela? Ah, achei. Tá. Que é assim, você troca uma atitude, é a rimsa quando a gente fica frustrado com alguma situação e a gente trabalha a reatividade por compreensão ao invés da raiva. Eu acho isso uma das coisas mais lindas, a gente ficar mudando isso, conseguir fazer essa mudança, realmente. E aí entra a sati, a rimsa, a sati é mais difícil. A rimsa com sati é mais difícil, a Nicole falou. E a Nicole falou, a rimsa com sati requer muito treino de comunicação não violenta, que super tá em alta, né? E aí a Gladys falou, é sobre uma relação tóxica. Você falou assim, se for tóxico, talvez seja melhor. Eu acho que é a ideia, oi? Eu acho que tem muitos assuntos. A gente está falando sobre não violência. E que mais, Carol? Fala aí. Você quer falar? Tem uma frase que meu pai fala muito, e isso ficou reverberando também na semana, que não é o que você faz, mas é o como você faz. Yoga não é o que você faz, mas é o como você faz. Eu acho que todos os yamas e niyamas vão passar por isso, mas a Rimsa me lembrou muito isso também, porque às vezes a gente faz coisas que são comuns, né? Que é normal, sei lá, às vezes você arruma a sua cama, mas o jeito que você arruma tem ou não violência, né? Você vai comer uma comida, mas não é só a comida que a gente escolheu, se ela é orgânica ou não, né? Se esses produtos são saudáveis ou não, mas é como que você está comendo esse alimento. Eu fico vendo pessoas, né? Eu fiquei observando isso e já de um tempo, pessoas é, falando violentamente sobre a não violência, né? Assim, uma luta contra a violência. E aí é uma das frases de Madre Teresa que eu gosto. Não, foi do Gandhi essa frase, eu acho que era. Alguém falou assim: ah, vamos fazer essa. Vai ter uma luta contra a violência, né? Assim, e aí você não quer participar? E aí ele falou assim: não, quando tiver. Como é que ele falou? Quando for uma passeata a favor da paz, aí sim, mas contra a violência, não. Ai, droga, gente, esqueci, desculpa. Mas é algo assim, a gente ficar fazendo uma violência na luta contra a violência. E essa dicotomia, sabe? Porque a gente percebe a violência na forma que a pessoa, no tom de voz, né? No gestual, isso na imposição, né? Quando as pessoas são muito impositivas e não reconhecem a liberdade das outras pessoas, isso fica é muito violento. Tanto que a gente fala, né? Fui violentado, às vezes é dessa sensação de tô sendo sugado, violentado. E, e aí isso é muito a ver com como que a gente faz. Eu acho que tem coisas da ação, que nem você falou, que vão mudar muito. Né? Eu acho que tem as comidas que a gente come, o jeito que a gente mora, o tanto que a gente trabalha. Na ação, isso já expressa uma certa violência, né? Tem gente que trabalha muitas horas, isso é desgastante, tem uma violência natural, né? Assim, do dia. E a gente acha tudo dentro de um padrão normal, né? Mas eu acho que isso vai mudando com os nossos. Porque isso vai ficando muito atípico de acordo com a forma que a gente pensa. Eu acho que a gente vai se cuidando, né? Começando pela gente, se cuidando e mudando esse jeito de pensar, chega uma hora que isso não é mais compatível. Porque o mundo está mudando, né? Isso vai mudar, não vai ficar assim como está. E eu acho que essa mudança vem primeiro pelo pensamento. E aí, não sei, a Sônia falou assim.
Não fiz nenhuma semana ainda. Sônia, começa agora com a gente, prestando atenção na dinâmica para praticar o da próxima semana. No final da live, a gente decide juntos qual que é o da próxima. Então a gente ainda nem sabe também. E aí a Nicole falou, é bem isso. Dá para falar uma verdade que o outro não quer ouvir. Mas se a gente coloca uma dose de amor, escolhe bem as palavras, dá para ser sincero e não violento ao mesmo tempo. Então, se você lembra que você gosta dessa pessoa com quem você está falando, você fala com segurança, sabe? Porque não, o amor tá junto, mesmo que seja algo que pode não ser fácil, teoricamente. E às vezes parece que é difícil e é super fácil. Aí a Thalita falou assim, ai, fala, fala. Não, que o amor é um estado de consciência, né? Isso. Quando você lembra desse amor, é um estado de consciência, né? Você entra nesse estado e aí você transmite as suas palavras, pensamentos, ação, vão de acordo com esse estado mental. Total. Você lembra de um lugar, né? Que você fala, nossa, desse lugar eu consigo falar. Até eu sou mais sincero desse lugar, né? Eu sou mais eu mesmo, né? Aí a Thalita falou, ai, tem muito disso, as pessoas falam sobre paz brigando. Pois é. Meu, Pelo menos a gente tá falando sobre paz, né? Mas ainda tem melhor. Aí a Claudiane falou, entendemos o raciocínio. É um paradoxo, é isso mesmo. Eu acho que dá para ver o quanto que a gente é aprendiz nesse movimento. Porque a gente já concorda intelectualmente que a paz é melhor. Só que a gente ainda não consegue introjetar na gente mesmo. E aí, às vezes, você acha, né, sei lá, quantas vezes eu acho que eu tô com uma razão e eu vou expor a minha razão e tá tudo bem. E aí chega na hora de expor, eu exponho com um monte de sensações que eu nem sabia que estava aqui, né? Que nem sabia que estavam aqui. E eu acho que é um treino que a gente vai fazendo mesmo. E a Eliane falou, respeito e a gentileza das palavras. E a Thalita colocou, eu pensei bastante naquele elástico que estoura. Trabalho em um ambiente altamente competitivo. Não precisamos mais disso. Thalita, acho que é você que vai representar isso nesse ambiente. Alguém tem que começar, bem. É você. Aí a Luta Nari falou assim: sim, há ainda alguns hábitos inconscientes na ação e nas palavras, em escolhas inconscientes que levam a uma violência consigo mesmo e com o outro. Sim, dar as mãos para seguirmos juntos. Tão mais fácil, Natalita. Eu não sei, eu queria ver o que você sentiu mais, Teca, dessa parte da ação, sabe? Em que momentos, sei lá, conta mais, assim, detalhes de situações que você se percebeu. parece que conforme a gente vem praticando os yamas e niyamas, um vai integrando ao outro, né? E então a gente falou muito da verdade. Então, esse ser verdadeiro consigo mesmo vai fazendo você tomar consciência de uma série de coisas que você faz e que não é legal para você. Então, a gente veio com contentamento, né? E eu vi o quão frustrada eu tava e colocava expectativa em tudo, idealizava tudo, né? Colocando no passado, porque eu tô tentando mexer nisso aí mesmo, assim, ainda Certeza. tô mexendo, óbvio, né? Não é uma transformação da noite pro dia. E aí veio a não violência e ela veio assim só para intensificar ainda mais essas minhas atitudes que não são legais comigo, né? E veio bem nessa forma de autocuidado e cuidado com o outro e se permitir ser cuidada pelo outro. Isso Que para mim é legal. muito difícil, né? Eu me faço de bem resolvida, de que eu dou conta.
E, e, e quando eu tive um piripaque, né, na semana passada, que eu estava muito cansada e eu fiquei muito enjoada e eu fiquei na cama um dia, tal, foi um piripaque acho que de cansaço mesmo, assim. Eu precisei ser muito cuidada. E tem noites muito frias, tá, né? Estamos passando por noites muito frias. E aí estão me oferecendo, tipo, o quarto do lado me ofereceu mais cobertor. E o tempo inteiro eu falo, não, não, tô bem, tô bem. Não, mas você não quer um moletom a mais? Não, não, não preciso. Tipo, precisa sim, sabe? Tipo, aceita, meu. E, Nossa, que legal. e é bom se conscientizar, assim, que não basta você só se autocuidar, mas aceita o cuidado do outro, porque o outro tem uma visão de fora, o outro vai fazer de uma outra maneira, né? E um ajuda o outro, é isso que alguém colocou aqui, assim, também. E então veio bem nesse sentido. Eu acho que cada semana eu sinto que um tá integrando no outro, um tá fazendo mais sentido com o outro, sabe? Um Yama Eu não vou Niyama te faz. dizer. Hã? Completando a frase que é um Yama faz sentido com um Yama treinado anteriormente, né? Isso que você quer dizer. Isso. Não é que foi fácil essa semana, mas foi uma semana que um reforçou o outro, né? Então me ajudou mais a intensificar esse processo que eu estou vivendo, principalmente de um autocuidado, assim. Que legal. Então foi mais ou menos isso que eu passei essa semana. Uhum. Que tem vários comentários rolando aí. A Nicole falou assim, falando a nível global, acho que o medo que vem do ego é o que alimenta as guerras e impede impede que a paz de fato aconteça. Medo de diferentes práticas religiosas, diferentes linguagens, enfim. Eu acredito total nisso, Nicole. Eu acho que a ideia de diferença, de que somos diferentes, ele é o alimentador do medo, porque deixa a gente indefesa. E eu relacionei diretamente que o que eu estava sentindo quando me sentia em estado de violência era medo, e que eu me curava com amor, né? Tipo, medo é violência e amor é ahimsa, né? Não violência. Então, eu senti isso na pele, assim. E a Aline falou: sinto que a violência é um instinto do ego. Quando não estamos presentes, vigilantes, ela pode acontecer mais facilmente. Nossa, com certeza. É um treino que a gente tem que manter o tempo todo num sarrafo alto, né? Em sátia, né? A gente tem que ficar em sátia. Senão, você pensa, alguma coisinha tá em tamas, né? Tá, desceu lá para um outro estado de consciência. Com certeza é isso. Eu percebi que isso que você falou dos outros é importante mesmo, porque eu fiquei me maltratando, né, com uma imaginação, né? Maltratando, eu quero dizer, eu fiquei pensando coisas que não eram coisas agradáveis, porque não tinha uma sensação agradável, mas eram imaginações, Teca. O que eu percebi é uma coisa assim, eu preciso decidir em que casa eu vou morar, nessa ou naquela. Isso é prático, é vida cotidiana, tá. Só que o que ficou me apurrinhando, assim, apurrinhando, são imaginações. De assim, mas como é que... Quando eu vi, tem alguma coisa aí que é mentira, sei lá. Tem boi na linha, eu tenho que rever os pensamentos. Porque se eu for ser sincera mesmo, verdadeiro mesmo, não tem essa sensação. E isso eu fui ver na conversa com os meus amigos. Então eu vi assim, como que eu faço um treino de ahimsa, né? Assim, conversando com pessoas que gostam de mim, que podem me ajudar nessa situação. Né? Assim, então eu conversei com diversas pessoas e todas elas me levavam ao lugar de que assim, Carol, isso não é desse tamanho, não é assim. Você está vendo com mais situações que não são, sabe? É outro lugar. E aí eu lia livros, e eu lia livros
de sábios, né? Assim, você pega aqueles textos muito bonitos e me lembrava também falando, nossa, existe um outro lugar da mente. Eu ficava constantemente lembrando de um outro lugar da mente que não é esse que eu tô. Aí eu falo, ó, eu sei que eu tô num lugar que eu preciso sair e tem um outro lugar mais lúcido. E isso eu ficava constantemente no treino, assim. Aí a Paty falou, o professor João falou sobre as 3 formas de praticar a rimsa, que é colocar a intenção de não violência, a observação e a meditação. Que legal, Paty. Você sabe que eu ouvi ele falando, mas não tinha pegado isso. Que bom que você trouxe. A gente teve aula sobre não violência no curso, nessa semana. E aí a Nicole falou: sim, porque a gente tem medo quando a gente sente e se sente ameaçado, seja o apego a certas crenças que estejam sendo ameaçadas, etc. E aí tudo se conecta. Ego, apego, medo, violência. Exatamente, Paty. É, Exatamente. como forma de proteção, né? Como forma de É, proteção. sim. A E, gente se e a... pega, Desculpa, fala. né? E aí a gente se pega sendo violento, como algo instintivo mesmo, animal, né? É, você já tá na disputa, né? Você já tá se sentindo ameaçado. E aí eu comecei a ver isso, que esse estado de dúvida de pessoas, deixa eu ver se essa pessoa parece, mas deixa eu ver isso daqui. Isso já é um estado violento, que é É, o que a gente aprende, né? Desde pequeno, não vai confiar em todo mundo. Só que se é, você ver esse estado, ele não é, ele é violento. Eu nem tô falando assim, ah, não seja assim, sei lá. Mas que tem violência, isso foi sentido por mim, né? Dentro desse treino dessa semana. E aí eu vi que, sim, fala. não, não, achei que você tivesse. Pode falar. Não, é só pra. Porque eu falei primeiro como foi a semana, aí você falou como foi a semana, e eu fiquei vendo caminhos de saída. E aí eu vi que, assim, deixar as coisas claras, contar para as pessoas o que você está pensando, não deixar nenhuma artimanha que você pode usar depois, mesmo que inconsciente, sabe? E falar o que você está pensando e pedir ajuda para que a gente saia disso, sabe? É o jeito mais fácil de ahimsa. E aí, a prática do yoga vem junto nisso. E ela fica mais poderosa quando a mente tá nesse fluxo de assim, eu tô em paz com o mundo, com o que eu tô apresentando, sabe? E eu tô me permitindo ser curada. Por mais que eu ainda tivesse o pensamento a ser observado, eu tava fazendo a minha parte, né? Assim, eu sei que o tempo ia arrumar, ia me ajudar nisso. E aí a prática ela foi ficando mais fácil de fazer também. E aí eu vi que essa questão do tempo, ela pode ser muito violenta também, sabe? Quando você pensa em autocuidado, você pensa que tem um tempo nisso, né? Você tem um tempo para isso. E que a gente tem tempo para tomar decisões. Calma, a gente tem tempo. Essa frase calma, você tem tempo, ela é muito acalmadora, né? Sei lá. E que falar que assim, você não tem tempo, corre, vai, pressa, também é um lugar que pode ser atrelado à violência. E aí a Nicole tá inspirada hoje, hein, Nicole? Falou assim, exatamente, esse estado de desconfiança que é tão disseminado atrapalha muito o sustentar o estado de paz. Gente, tô amando o papo dessas amigas. Eu tô amando o papo ser amigas. Não, vamos ser migas. Vamos ser amigas, Nicole, vamos conversar. Eu e a Paty, a gente já troca vários áudios de WhatsApp durante a semana, né? A gente tem coisas que acontecem e a gente fica se falando. Ai, ai, É, que legal. eu- muito legal isso que você falou. Eu acho que nesse tempo que tudo precisa ser entregue ontem, o trabalho é corrido, agora tudo virtualmente vai muito mais rápido. Essa questão de dar tempo ao tempo é realmente um carinho para si mesmo, assim. E é muito difícil isso para mim, sabe? Ou aquela cobrança de você que o seu tempo está valendo a pena se você está produzindo. Total, isso é bom para o Então, mundo, né? Continue a girar. né?
Então, se você está descansando à tarde, tá errado. Meu, quantas Sim, vezes eu já não deitei a cabeça no travesseiro à tarde com culpa, porque eu não estou produzindo. total. Total. Cara, isso é muito real. Isso aconteceu hoje, inclusive. Sim, e aí você é permitido que você se puna, afinal, você não está produzindo. Então você não pode descansar em paz. Você tem que descansar com um pouquinho de culpa. Aí a Rosana tá falando, dá sentimento de culpa, a Thalita também. Tem uma culpa de descansar, não pode. Você tem que ficar sempre em estado de alerta, de estresse. Pronto, pronto. E aí tem um lance Não, assim, tem um grande assim, gente, né? A gente tem que dar um grande foda-se, né? Assim, pra essas coisas. Tem que um aprender isso. grande foda-se, né? Eu fui. Olha o que aconteceu, né, comigo. Eu terminei o almoço e aí eu falei, meu, vamos fazer um café, porque senão eu vou dormir. Aí a Daisy falou, mas por que que você não dorme um pouco? Aí eu, putz, acho que eu vou dar uma escoradinha. E fui com um olho cá, outro cá, né? Tipo, celular na mão, computador aberto, coloquei o computador para dar um upload e toda hora eu ficava pegando o celular para ver que horas eram. Tipo, que descanso de horrível, né? Que Sim, violenta que eu fui comigo. sim, Aí, ó, sim. vamos Pai, começar nos anteriores, mas os comentários, tá todo mundo me- é, sentindo a mesma coisa que eu. Que bom, gente, eu não tô sozinha nessa. que legal. Lê aí, achei que você leu. Nossa, falou o que eu penso e sinto. A Elaine, a Thalita, eita, é isso, Stephanie. A Paty, a mente não descansa, hahaha. Mesmo tentando descansar, também me sinto assim. É como se não tivéssemos o direito de ficar sem fazer nada. A Paulinha, já me desapeguei dessa culpa. Fazemos algo por nós nesse momento. Boa, Paulinha. A Elaine, hoje foi a primeira vez que me deu o direito de assistir um filme. A alma acalmou. Ai, que gostoso. Parabéns, Elaine. Vitória. E você sabe que também tem uma coisa que eu fico experienciando que é tudo bem também trabalhar? Porque às vezes eu tô atrasada no trabalho e eu tenho que trabalhar mais. Mas assim, sei lá, vou trabalhar à noite no horário que eu não chamo que é horário de trabalho. E aí parece que eu tenho que trabalhar um pouco contraída. E que assim, gente, só que assim, eu gosto do meu trabalho, eu tenho um trabalho legal, sabe assim? E pode ser legal responder as pessoas no e-mail, ou mesmo checar os pagamentos do boleto de cada um, eu posso fazer isso bem também. Isso pode ser, eu posso descansar enquanto eu faço certas coisas de trabalho, assim, entre aspas. Então também é uma regra de que quando eu trabalho, eu tô cansando, e quando eu tô descansando, deitada, eu tô descansando, né? Assim, às vezes você cansou mais dormindo do que se tivesse feito o negócio no computador, né? É, porque às vezes você tá com a cabeça no travesseiro e a mente a mil. Então você não tá descansando a mente. O corpo pode até estar paradinho ali, mas sua mente fica a mil. Isso. Agora, esse estado do como você faz algo, né? Não é o que você faz, mas o como você faz, muda tudo. Então muda Isso. a forma como você lava a louça. Que prazer lavar a louça, poder estar fazendo isso para os outros, né? Cuidar da minha casa, limpar a cozinha, né? Deixar o ambiente organizado. Já muda tudo do que, putz, agora é minha vez de lavar a louça. Nossa, Sim. agora tá me doendo aqui o ombro porque eu fico numa posição ruim. E aí você começa a zicar totalmente esse lavar a louça, né? Não, E e assim como é com o trabalho, com tudo. eu acredito que, eu não sei se foi a Nicole que falou, mas falou assim, e isso reverbera no universo, assim, eu acho que se você lavar a louça com uma intenção,
Quem chegar perto da cozinha vai sentir uma coisa, sabe? Que nem quando você prepara comida a pessoa sente, na louça também, né? E na arrumação da sala também. E a gente vai mudando o mundo, assim, sabe? Assim, com a nossa parte. Eu acredito muito, Aham. muito de ficar kit com a vida fazendo isso. A Nicole falou, voltamos ao como se faz. Pois é, Nicole, se você faz o trabalho com essa atitude positiva interior. E a Elaine falou assim, é legal é fazer algo que nos dê prazer. Ou fazer com prazer qualquer coisa, né? Assim, que é um treino um pouco mais difícil. Aí a Claudiane falou, seria o ideal, trabalhar com o que ama é assim, estar no flow, não sente o tempo passar. Aí a Paulinha falou, perfeito, Sté. Puta, eu acho que foi fluido, não sei. Aí a Nicole, olha o Covid, começou com uma pessoa, gente. As coisas boas também viralizam. Isso aí. Eu tenho só um comentário, assim, porque alguém falou que seria o ideal trabalhar com o que ama, né? Então pode ser que existam pessoas que trabalham com coisas que não ama. Uhum, E pode ser também, a gente está falando assim de não ser violento com o outro, aquele, principalmente aquelas pessoas que a gente ama. Agora, como não ser violento com aquele que a gente não ama, que a gente até considera como inimigo, que a gente tem de repente algum ressentimento, né? Tipo alguma mágoa guardada. Como lidar com isso? E como lidar com um trabalho que a gente não ama também, né? É, é pensar justamente de que forma que você pode agir não sendo tóxico a si mesmo. Então, esse ressentimento, essa mágoa, ela tá sendo tóxica para você, né? Não tá te fazendo bem. Então, de que forma que você pode largar isso? De que forma que você pode deixar isso de lado? De que forma que você pode curar esse sentimento? E o trabalho, por que que você não gosta do trabalho, né? Pode ter vários pontos e com razão. Mas de que forma, já que você tem esse trabalho e está realizando ele agora, de que forma que você pode fazer, realizar esse trabalho de uma maneira benéfica para o outro? Que mensagem que você pode trazer de bom para o próximo, ou fazer de um jeito que até reverta um pouco esse trabalho que você não gosta para algo que você possa até ter orgulho de si mesma de ter feito de um jeito diferente, né? É mais difícil, é mais desafiador isso. total. Hum, total. É, aí é muito profundo, né? Dá pra falar muitas coisas. Você foi falando, as pessoas foram comentando aqui também. É, e se afastar, perdoar, deixar o tempo resolver, né? Assim, eu acho que quando a gente acha que alguém, que você não gosta de alguém ou não gosta de um trabalho, às vezes a gente confunde esse não gostar da pessoa com se achar uma pessoa não boa também. Porque se você é uma pessoa boa, você gosta das pessoas, sei lá. Se você não gosta de alguém, você não tem certeza se você é muito boa pessoa. Então você já começa uns maus tratos aí, sabe? Só de pensar mal de alguém, você também tá pensando mal de você junto, sabe? Porque você não se sente, né, assim, Jesus, né, assim, por pensar alguma coisa de alguém, você já se deixa impuro também. Então tem um treino de começar a discernir assim, calma, o que que é que eu ainda não aprendi a lidar, que essa pessoa demonstra, mas isso não quer dizer que eu sou uma má pessoa, né? E porque senão parece que é só em relação ao outro, mas você fica alimentando seus pensamentos com algo não bom e fica se punindo com isso, porque só de pensar já contrai. Então, é muito uma pegadinha às vezes achar que é do outro, né? Porque o outro, quem tá pensando é você, quem tá levando é você, não é muito diferente. Aí a Cris falou assim: senti isso com uma tristeza, quando me permitir ficar triste e pude usar sentimento para depois criar. A Cris Gouveia, eu acho muito interessante isso, porque tem quadros de pessoas muito. Que são quadros tristes, mas eles são lindos, né? Assim, e ajudam muitas pessoas que estão tristes e se identificam com certos quadros. E isso vai ajudando as pessoas a se perceberem não sozinhas em certas sensações. Mas a situação, o momento de tristeza, ele tem violência, não tem como. Mas o aproveitar esse momento que a gente tá para compartilhar, para expressar, para comunicar, ele é um caminho de saída e ele é bonito, porque a expressão ela é bonita, né?
Não sei o que eu penso sobre. A Elaine colocou, conseguiu perceber nesse momento de ficar em casa que está muito mais tranquilo, sem correr. E era o que eu estava precisando, estava sendo violenta comigo mesmo. E fazer o que ama com dose certa, sempre, assim, né? Tipo, acho que a gente viu que a gente pode ter tempo. Aí a Márcia falou, perdoar e afastar, deixar o tempo resolver, total. Aí a Carol falou, que lindo, Estel, obrigada, eu precisava ouvir isso. Aí a Maria colocou: você não é obrigada a gostar do que faz, mas deve obrigar-se a fazer com gosto. E a Nicole colocou: acho que isso é o mais difícil, Stephanie, esse amar sem distinção e não se apegar a sentimentos antigos por alguém. Meditação é essencial nessa renovação. Não se apegar a atitudes que não gostamos, etc. E a Claudiane colocou: se o outro nos reflete e mostra coisas que precisamos olhar e trabalhar em nós, ser grato, inclusive pelo que não gosta, ou incomoda, porque estimula a melhorar, sair desse trabalho ou resolver a situação. Aí a Rosana colocou, exatamente, Carol, senti muito isso ontem. E muito isso, Carol, Paulinha, agradeço por tudo. A Claudiane, as dificuldades nos fazem crescer. Minha mãe dizia que marés calmas não fazem bons navegantes. A gente vai, enquanto, né? Enquanto tem coisa para olhar, a gente vai se prontificando, né? Muito bom, muito bom. Carol, eu fiquei curiosa em saber que horas são para a Eu gente também saber não como. olhei, eu tô sentindo que tá no fim e que a gente pode já meio que decidir o próximo. Vou precisar sair. Nicole, já deixa aqui antes, calma. O que você quer que a gente fale na próxima? Aí, falta alguns dos yamas, dos preceitos e alguns dos niyamas. O que está faltando é asteia, não roubar, brahmacharya, contenção dos impulsos compulsórios, né? Assim, salka, dos niyamas, que é pureza, svadhyaya, autoestudo, e Ishvara Pranidhana, rendição a Deus. 9 para 8 minutos. Paty, tá, então tá na hora. Será que vocês querem falar agora o que vocês querem? Será que tem um agora? Será que a gente faz enquete? Amor incondicional. Pois é, Claudiane. Mas então vamos lá de novo. Não roubar, asteia. Brahmacharya. A parigraha já foi, Salka ainda não foi. Alguém tem dali uma, dali duas? Eu não sei se você tem algum dos que você pensou. O pessoal tá quietinho aqui. A Eliane falou rendição a Deus. Faz enquete, a Pátia. Por enquanto, a enquete vai ser entre autoestudo e rendição a Deus, porque foram as duas opções dadas. Rendição a Deus, com certeza, Claudiane. Será que chegou nosso momento de fazer Olha esse? uma. Não roubar da Rosana. Tá. Mas ganhou a rendição a Deus por enquanto. Vamos Auto... lá. Rendição, a Thalita. A gente não está falando algo sobre o que eu e a Teca a gente vai fazer, gente. A gente está falando algo sobre o que todos nós, 30 aqui dessa live, faremos durante a semana. Então, se incluam nesse treino, ok? A gente vai conversar semana que vem. Asteia. Asteia já foi. Ah, não, Asteia não roubar, não foi. Rendição. Gente, rendição ganhou, eu acho, Teca. Nós faremos todos os que a gente comentou. E os que a gente não comentou é que a gente já fez. As lives estão salvas tanto na minha página quanto na da Teca. Mas vamos nos render a Deus essa semana. Que responsabilidade, gente. Super legal. Tá bom. Legal. Rendição a Deus. Ishvara Então ficou Pranidhana. legal, Pode hein, falar. gente? Vamos nesse exercício juntos, é para sentir na prática como é que é. Vamos trocando mensagens, vão trazendo reflexões, porque durante o processo é legal isso, a gente trocar ideias, né? Sim. Manda inbox. Participem, Uhum. E a gente vai pode comentando. falar. Obrigada. Não, eu só falei manda inbox, Obrigada, manda Carol, mensagem para obrigada, mim, para você. pessoal. Obrigada, galera. Semana que vem estamos Valeu, aqui, vamos galera. conversando.
Entrega, confia, Um aceita, beijo. agradece. É isso aí. Sim, Carol, salva aí. vai salvar. Beijo, gente. Beijo todo mundo.